Minha humilde opinião sobre os 10 indicados a melhor filme do Oscar 2025. Aconteceu no último domingo, dia 2 de março de 2025, a edição 97 do Oscar, um prêmio que veio cheio de polêmicas, mas que teve algumas coisas bem interessantes também. Eu sou um grande fã do prêmio, eu entendo as regras do jogo, também entendo as suas limitações. Eu não acho que nenhum filme precisa de afirmação da academia para dizer que é bom. Até porque tem, sei lá, a grande maioria dos filmes que eu amo nunca tiveram nem indicação a nada no Oscar. Então, nesse sentido, eu não me importo tanto. Mas, gostando você ou não do prêmio, concordando ou não com a academia, dizer que o Oscar não vale nada sei lá, é maluquice sua, porque tem um filme brasileiro aí pra provar que levou um monte de gente ao cinema. E desculpa, gente, as pessoas não iriam em peso ao cinema se o filme não tivesse sido indicado. Ele já estava fazendo um sucesso a mais do que o normal, sim, mas ele só tá no cinema até hoje, no dia que eu tô gravando isso, e provavelmente no dia que você tá assistindo esse vídeo também, porque ele foi indicado ao Oscar. E não só indicado, ele ganhou um prêmio. Então dizer que o Oscar não vale de nada é só maluquice sua mesmo, se você diz isso. Tendo dito isso, eu não quero falar sobre a cerimônia em si. Talvez eu vá citar algumas coisas que aconteceram na cerimônia, mas esse não é o meu objetivo, não é falar sobre a noite, sobre a apresentação A ou B, se eu gostei do Conan apresentando ou não. Não é sobre isso esse vídeo. O vídeo é sobre os 10 indicados e eu vou fazer um top 10 aqui, começando do pior ao melhor. E esse ano eu vou dizer do pior ao melhor mesmo, porque o pior eu achei o filme horroroso mesmo. E o melhor eu achei ele excelente. E eu não vou dar spoiler dos filmes porque eu quero que você decida aí por sua conta e risco se vale a pena você ir atrás deles ou não. Vamos começar com o número 10, Emília Pérez, que é um filme que realmente eu achei péssimo. Emília Pérez acompanha a história de uma advogada talentosa, mas insatisfeita com sua carreira, que recebe uma proposta inusitada: ajudar um dos criminosos mais poderosos do país a desaparecer por meio de uma transição de gênero e recomeçar sua vida. Eu não vou gastar muito mais saliva para falar desse filme do que eu já falei em podcast, mas o filme levou 2 estatuetas, uma de melhor canção original, o que é uma ofensa à música, e levou também a estatueta de melhor atriz coadjuvante com a Zoe Saldanha, o que eu acho que não merecia, não por causa da Zoe em si, porque ela é uma ótima atriz, adoro ela em tudo que ela faz, mas eu acho que aqui ela escolheu um projeto completamente equivocado, um projeto ruim, que talvez quando apresentaram o projeto para ela, ela falou, cara, isso aqui tem a possibilidade de ser sensacional, e a execução é horrível. É tudo péssimo, é um musical que não deveria ser um musical e aí ele falha sendo um musical. É tudo ruim. Eu não consigo dizer que nada se salva nesse filme. Ele foi indicado a 13 estatuetas e levou só 2, e eu acho que não deveria ter levado nada. Mas se você quiser saber um pouquinho mais sobre a minha opinião, com mais detalhes, eu falei no Opinião do Barista 62 sobre Emília Pérez. Número 9 é Wicked, que para mim é um musical em essência, muito diferente do filme anterior. E se você gosta de musicais, histórias adolescentes, esse filme ele é completamente para você. Wicked é um filme musical prequel da história do Mágico de Oz, centrando-se na complexa amizade entre Elphaba, uma jovem de pele verde que se tornará a temida bruxa má do Oeste, e Glinda, a futura bruxa boa do Norte. A narrativa explora como essas 2 personagens, inicialmente colegas na Universidade de X,
desenvolvem uma relação profunda enquanto enfrentam preconceitos, rivalidades amorosas e desafios pessoais. O filme é um prequel do Mágico de Oz, que é baseado numa peça da Broadway. Tecnicamente, o filme é perfeito, ele foi indicado para várias categorias técnicas, mas a história, o roteiro, eu já vi pelo menos umas 17 vezes. O filme teve 10 indicações e levou 2, que foi melhor design de produção, ou direção de arte, e melhor figurino. Como eu falei, tecnicamente o filme é perfeito, não tenho nada a reclamar. Mas como uma experiência cinematográfica completa, diversão, história, eu não vi a hora de acabar. Eu não sou um grande fã de musicais, isso é fato, mas perto de Emília Pérez, o Wicked é sensacional. Número 8 é Um Completo Desconhecido, que é a biografia do Bob Dylan, mas não é uma biografia porque ela é um recorte específico de um momento na carreira dele. Um Completo Desconhecido é uma cinebiografia musical que retrata a ascensão de Bob Dylan desde sua chegada a Nova York, aos 19 anos até sua transformação em um ícone da música folk. O filme destaca seus relacionamentos pessoais e profissionais, culminando na controversa transição para o rock elétrico no Festival de Newport, em 1965. Aqui temos Timothée Chalamet, que mandou bem. Pela primeira vez eu vi o Timothée Chalamet fazer alguma coisa que me deixa interessado, em que ele parece que está com vontade de atuar. Porque para mim o Timothée Chalamet ele é meio blasé, ele é meio que, não fede nem cheira. Eu ouvi num podcast que eu participei recentemente que ele é o Tom Holland sem carisma, e eu tendo a concordar, porque eu acho ele bem, Eu não consigo entender por que Hollywood escala ele em absolutamente tudo. Eu acho ele pode até ser um bom ator, tá? Como a gente vê aqui, e ele foi indicado e beleza. Mas eu acho que essa é a primeira vez que eu vi ele com vontade de não ser o Timothée Chalamet mesmo. Ele com vontade de fazer outra coisa. Tem vários outros filmes que ele tá e que os filmes são bons, mas é apesar dele, não é culpa... Assim, ele não atrapalha o filme, né? Não é bem apesar dele, ele não atrapalha. Sei lá, o filme se baseia muito na trilha sonora do Bob Dylan. O filme, ele se beneficia disso. Se você não gosta de Bob Dylan, vai ser difícil. E eu entendo se você não gostar, porque ele é o melhor artista com a voz mais feia do mundo. Esse é o Bob Dylan. Mas se você é fã, se você gosta, se você quer conhecer uma história legal e uma história de gente chata, porque o foco desse filme é quando o Bob Dylan começou a usar guitarra em música folk. É basicamente isso. Então, se você está a fim de ver esse recorte específico da vida do Bob Dylan, esse filme é uma boa pedida, porque ele é uma biografia, mesmo que básica, é boa. E o Timothée Chalamet está muito bem. E, na verdade, o elenco inteiro está muito bem. Número 7, Anora. E lá vem a polêmica, porque o grande campeão da noite é o meu 7º colocado. Sim. Dirigido e roteirizado por Sean Baker, o filme conta a história de Anora, uma jovem stripper do Brooklyn. Sua vida toma um rumo inesperado ao conhecer Ivan Zakharov, filho de um oligarca russo com quem se casa impulsivamente. O conto de fadas de Anora é ameaçado quando a poderosa família de Ivan descobre o matrimônio e tenta anulá-lo, levando o casal a enfrentar diversos desafios para manter sua união. Eu gostei de Anora, eu achei um bom filme. Eu não achei tudo isso que a maioria das pessoas está dizendo. Eu acho que o filme, ele começa... Eu tenho um problema com o começo do filme. E o começo do filme, ele meio que tem um soft porn ali, meio sem propósito. Eu sei que no final ele se justifica, mas eu acho que é um pouco forçado demais. Eles perdem um pouco a mão. Tem uma reclamação que está todo mundo falando sobre A Substância, que eu vou chegar lá, mas é que eles dizem que no final a diretora perde a mão na Substância. Eu discordo, mas eu aplico essa mesma justificativa aqui. Aqui eu acho que o Sean Baker perdeu a mão no começo. E é claro que o filme trata sobre a vida de uma profissional do sexo, eu entendo isso.
Mas, enfim, rola algumas coisas que me incomodam no começo do filme. O Sean Baker, ele tem uma ótima direção, tanto que ele ganhou o Oscar de melhor direção. É uma direção muito crua, sem espaço para um conto de fadas. E o filme parece te levar por esse caminho em um momento. Ele parece ir para aquele caminho de uma linda mulher, só que em um certo momento ele vira do avesso e aí ele te coloca em uma situação completamente mais complicada do que você está pensando. E meio que você já espera isso, porque principalmente se você entrar no filme já sabendo sobre o que ele se trata. Mas eu acho interessante porque ele tem sim uma crítica à indústria e à sexualização exacerbada de atrizes. Mas assim, eu não quero dar spoilers, mas é um bom filme, tá? Eu entendo algumas das críticas que estão sendo feitas a ele, eu entendo. Não concordo com todas. O filme está começando a ser destruído e eu acho que muito é porque ele ganhou e isso acontece muito com coisas que ganham, né? Seja uma obra específica, seja num esporte, quando o time começa a ganhar muito, as pessoas começam a odiar, enfim. O filme foi o mais premiado da noite, ele foi indicado a 6 prêmios e ganhou 5 deles. Então, não é pouca coisa. Eu discordo de 2 deles, que seriam o do Sean Baker, mas não por direção, e sim por roteiro, e a Mickey Madison por atriz. E não porque eu acho que ela está ruim no papel, é porque eu acho que tinham 2 outras atrizes que estavam melhores do que ela, sendo elas Fernanda Torres e a Demi Moore de A Substância. Mas não acho que seja um erro a Mickey Madison levar, porque ela é uma ótima atriz, considerando esse filme, né, que foi a única coisa que eu vi dela, mas ela não tá melhor do que as outras 2. Em 6º lugar, tenho aqui O Brutalista. O Brutalista acompanha Laszlo Toth, um arquiteto judeu húngaro e sobrevivente do Holocausto, que emigra para os Estados Unidos em 1947 em busca de reconstruir sua vida, carreira e casamento. Estabelecendo-se na Pensilvânia, ele enfrenta desafios ao tentar integrar-se em um novo país, até que um rico industrialista reconhece seu talento e lhe oferece uma oportunidade que pode transformar sua trajetória. Pretensioso e longo para um caramba, sim, O Brutalista é um bom filme, mas eu acho ele desnecessariamente longo. Ele fica o tempo inteiro numa metalinguagem completa, ele discute muito sobre a arte e ele discute muito sobre esse momento, principalmente esse momento dos imigrantes nos Estados Unidos e como eles são tratados. O filme, ele meio que vai desembalando um monte de papel, assim, um monte de... sei lá, tem um monte de bombom. Ele desembala um monte de bombom e ele esquece de comer vários desses bombons, porque ele vai abrindo histórias, abrindo temas, e eu acho que ele acaba não explorando bem nada. Ele só fala de um monte de coisa importante, mas ele não chega a conclusão nenhuma, e ele fica meio aberto e etéreo, e talvez seja essa a proposta do filme, porque o filme fala sobre arte, sobre o estilo de arte brutalista, mas não rolou pra mim não. Eu não consegui me conectar com o filme. É claro que o apuro técnico do filme, direção, fotografia, os Oscars que ganhou, eu acho que foram merecidos sim, mas ainda bem que não ganhou de melhor filme, porque eu acho que não é, né? Apesar de eu achar melhor que a Nora, que ganhou. E sim, o Adrien Brody carrega o filme nas costas. Eu sei que tem muita gente falando mal do discurso dele, chamando ele de arrogante, e enfim, não interessa, o cara destruiu, o filme é dele. Eu acho que aqui ele atua melhor, inclusive, do que no Pianista, que eu já acho uma atuação incrível, que foi quando ele ganhou o seu primeiro Oscar, que ele fez questão de lembrar no discurso dele. Mas é isso, ele carrega o filme nas costas. E o Brutalista foi indicado a 10 Oscars e levou 3, que foram o de melhor ator com o Adrien Brody, o de melhor trilha sonora e melhor fotografia. O que, para mim, todos fazem sentido. Apesar de eu ter outros preferidos,
todos os prêmios são devidos. Em quinto lugar, temos Nickel Boys. Nickel Boys é um filme de drama histórico que narra a história de Elwood Curtis, um jovem afro-americano injustamente enviado à Nickel Academy, uma escola reformista notória por seus abusos na Flórida dos anos 60. Lá, ele forma uma amizade com Turner, outro interno, enquanto ambos lutam para sobreviver às brutalidades do sistema e manter sua humanidade em meio à opressão. Uma experiência cinematográfica arriscada, interessante, mas a coisa em que ela se arrisca, esse elemento de risco que ela coloca no filme, ao mesmo tempo que é o seu ponto forte, é também o seu ponto fraco. E por que eu estou dizendo isso? Porque o filme fala sobre uma coisa muito importante, que é sobre uma história de um lugar que realmente existiu, é uma história revoltante, profunda, mas que traz esse elemento de ser feito todo em primeira pessoa, que é na perspectiva do personagem. Se você já jogou algum daqueles jogos de tiro em que você só vê a arma, é isso que é um jogo, é isso que é uma perspectiva em primeira pessoa. E o filme é todo nessa perspectiva. Na verdade, ele tem duas perspectivas, uma em primeira pessoa e uma em terceira pessoa, que é quando você vê o ombro aqui, né? Você vê de fora, você vê a cabecinha aqui do personagem. E tem um propósito para mudança de perspectiva no filme. No começo do filme isso é mega interessante. Ele meio que te deixa até um pouco perdido. Só que o filme tem 2 horas e alguma coisa. Chega um momento que você se cansa disso e você quase pede pro diretor, fala, cara, tá bom, entendi, beleza, que tal mudar agora? Me mostra os personagens, me mostra a atuação deles. E eu acho que por causa disso a gente acaba perdendo um pouco dos atores, né? Perdendo um pouco da atuação, principalmente do principal que você está acompanhando, e você tá na perspectiva dele. Eu tenho uma dificuldade com filmes que tentam emular jogos justamente por causa disso, porque são duas experiências completamente diferentes. A experiência do cinema é uma experiência passiva, em que você senta diante de uma tela e você consome a história, você quer que uma pessoa conte uma história para você. Enquanto no videogame você entra na história. Eu acho que as duas coisas têm os seus momentos. Eu não sou muito fã de videogame, então eu não gosto de participar da história. Toda vez que eu jogo videogame, eu não me importo com a história, eu só quero jogar. Mas aqui eu acho que é onde... Eu acho que, na verdade, é o único problema do filme, porque eu amei o roteiro, amei a trilha sonora, gostei da direção, mas esse item me cansou um pouco. Então chegou num momento lá que eu queria mesmo que ele mudasse. Cara, eu quero uma panorâmica agora, me mostra onde eles estão, né? Me mostra, sei lá, eu quero mais perspectiva do que tá rolando e tal. E você não tem, porque ele mantém as duas perspectivas em momentos alternados por todo o filme. E é uma boa história, eu acho que é uma boa história, é uma história importante. O filme foi indicado a 2 estatuetas, mas infelizmente não levou nada. Agora vamos entrar nos meus preferidos, começando com ele, número 4, Conclave. Conclave é um filme de suspense e mistério que acompanha o cardeal Thomas Lawrence enquanto ele organiza um conclave para eleger o novo Papa após a morte repentina do pontífice. Durante o processo, Lawrence se depara com segredos e escândalos envolvendo os principais candidatos, o que ameaça a integridade da igreja e coloca sua fé à prova. Um filme que poderia muito bem ser uma chatice do cacete, mas é um dos melhores dessa temporada de premiações, eu posso dizer com tranquilidade. Como que um filme sobre a eleição de um papa vai ser interessante? O filme é bom pra cacete, toda a intriga palaciana, a politicagem, as entranhas lá do Vaticano, né? E todo esse processo misterioso da Igreja Católica, tudo isso é muito fascinante. A fotografia do filme é incrível, a trilha sonora, tudo tá junto ali
para contar essa história. A trilha sonora, inclusive, que foi a minha preferida e eu queria muito que ganhasse, ela ajuda muito a contar a história, porque a gente tem vários momentos de tensão ali em que não existe diálogo. Os cardeais estão todos votando, se olhando, eles estão atuando ali só com microexpressões e a música vai tendo esse papel de tensão e também de contar a história, né? Ela não tá ali só como algo para emular emoções em você. Não, eu acho que a música, em certos momentos, ela leva a história, ela leva você a entender certas coisas com a música, e por isso eu acho que a trilha sonora de Conclave é excelente. O elenco desse filme é estelar. A gente tem o Ralph Fiennes, Isabella Rossellini, Stanley Tucci, John Lithgow. É sacanagem. A Isabella Rossellini, inclusive, que estava indicada a melhor atriz coadjuvante, ela poderia ter levado o Oscar no lugar da Zoe Saldanha, mas ela tem 2 falas só que mesmo assim, uma das falas que ela tem é um monólogo e parece que o filme é dela. Parece que ela manda em todos aqueles cardeais ali em apenas, sei lá, poucos minutos de filme. Mas infelizmente o filme teve 8 indicações e levou apenas uma, que foi de melhor roteiro adaptado. Eu acho que poderia ter levado trilha sonora e a Isabella Rossellini também como atriz coadjuvante. Número 3, A Substância, o filme mais injustiçado da noite porque a academia não quer saber de terror. A Substância é um filme de terror corporal que segue Elizabeth Sparkle, uma celebridade em decadência que, ao ser demitida de seu programa de televisão por causa de sua idade e aparência, decide experimentar uma droga clandestina que replica células e cria temporariamente uma versão mais jovem e aprimorada de si mesma. Na lista desses 10 filmes, tinham 2 filmes que eu tinha certeza que não iriam levar por causa de seus gêneros. Um é A Substância, que é de terror, e o outro é o meu primeiro colocado. Mas A Substância é um filme que critica a indústria de um jeito inteligente, criando uma ideia genial, e é um filme que cada detalhe, cada ideia da construção daquele mundinho, dessa proposta da substância, cada detalhe tem um significado. A Demi Moore entrega a atuação da vida e, sim, ela poderia muito bem ter levado o Oscar no lugar da Mickey Madison. A Margaret Qualley também está mandando muito bem, mas eu acho que esse não foi o momento para Hollywood lidar com as autocríticas. De vez em quando eles até lidam, mas eles não conseguiram, né? Eles não conseguiram dessa vez. E muita gente reclamou do final de A Substância, como eu disse, mas eu discordo completamente porque eu acho que o filme ele tem sim uma mensagem, ele tem sim uma crítica muito ácida a ser feita. Essa mensagem, ela foi muito bem explicada durante o filme inteiro, mas o final, para mim, ele está justificando o gênero em que ele é feito e ele está extrapolando aquele gênero. Ele é um filme de terror corporal. Eu não sou o maior filme de terror corporal, mas quando chegou naquele final, eu estava entregue. Eu estava, caraca, onde que eles vão levar essa maluquice? E eu não tive problema com o final do filme. Para mim, eu acho que ele funciona muito bem. Eu acho que ele só esfrega mais na cara da indústria o que a indústria está fazendo com as mulheres, só que ele está usando o gênero. Ele está usando o gênero de terror corporal, e é isso que ele está fazendo. O filme foi indicado a 5 prêmios, mas ficou relegado apenas ao prêmio de melhor maquiagem e cabelo, infelizmente. A minha torcida para melhor atriz estava com a Fernanda Torres, é claro, mas eu aceitaria melhor a derrota se fosse para Demi Moore por A Substância. Número 2 é o filme brasileiro Ainda Estou Aqui. Ainda Estou Aqui é um drama biográfico dirigido por Walter Salles, baseado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva. A trama retrata a história de Eunice Paiva, mãe de 5 filhos, que enfrenta a violência do regime militar brasileiro após a prisão e desaparecimento de seu marido, o deputado Rubens Paiva, no início da década de 1970.
Forçada a se reinventar, Eunice inicia uma longa luta para descobrir a verdade por trás do desaparecimento do marido e criar seus filhos em meio à opressão do regime. O filme brasileiro que chegou à principal categoria do Oscar, e isso não é pouca coisa, meus amigos. No dia das indicações, estava todo mundo esperando que Ainda Estou Aqui fosse indicado a melhor filme estrangeiro e a melhor atriz com a Fernanda Torres, e é isso. Mas nós fomos surpreendidos no finzinho com Ainda Estou Aqui sendo indicado a melhor filme, que é o melhor prêmio da noite, é o maior prêmio da noite, é o que todo mundo espera. Eu não achei que fosse ganhar, mas eu tinha uma sombra de esperança porque nós já tivemos um filme internacional ganhando, então nós temos precedentes de que isso já aconteceu, mesmo que tenha sido apenas uma vez, mas isso já aconteceu, então não era impossível. É importante dizer que eu não sou um grande apreciador de filmes brasileiros, eu nem assisti filmes brasileiros suficientes para dizer que o cinema é bom ou ruim. Eu acho que, infelizmente, a gente não consome suficiente, mas esse filme, ele foi tão bom, eu gostei tanto dele, que ele chamou a minha atenção para eu prestar mais atenção realmente no cinema brasileiro que está sendo feito atualmente. E ele está aqui no meu top 2, então não seria... Para mim, né, não seria exagero se ele ganhasse, estilo Parasita, em 2020. A direção do Walter Salles é impecável. Ele consegue construir uma narrativa que conta a história universal de como um regime autoritário tem a possibilidade de destruir a vida de uma família em um ambiente de opressão política. E se isso não é algo que o mundo inteiro tem se preocupado nos últimos anos, eu não sei o que é. A Fernanda Torres carrega o filme nas costas e eu tenho dificuldade em escolher entre ela e a Demi Moore, porque são duas atuações incríveis, mas são completamente diferentes. Uma é completamente física, intensa, que tem que se doar muito, e a outra é extremamente contida, em que você atua com microexpressões e com olhares, e é difícil você comparar as duas e é difícil você votar em uma das duas. Talvez a gente goste mais da Fernanda Torres porque a gente está nessa torcida coletiva pelo Brasil, mas eu digo que entre as duas eu não consigo escolher qual que é melhor. Infelizmente a Fernanda Torres perdeu, mas o filme foi indicado a 3 Oscars e levou um deles, que é o de melhor filme internacional, o que foi um grande marco para o Brasil. E para terminar, temos o número 1, Duna Parte 2, que para mim foi o melhor filme de 2024. Duna Parte 2 é a sequência direta de Duna, filme de 2021. Dirigido por Denis Villeneuve, o filme segue Paul Atreides enquanto ele se junta a Chani e aos Fremen em uma guerra de vingança contra os conspiradores que destruíram sua família. Confrontado com a difícil decisão entre o amor de sua vida e o destino do universo, Paul luta para evitar um futuro sombrio que só ele consegue prever. Não adianta, eu sou bitch de uma boa ficção científica. Denis Villeneuve conseguiu adaptar o inadaptável. Todo mundo falava que ninguém consegue adaptar os livros de Frank Herbert. Tá aí. Eu sei que pode ter gente que não gosta, que tem gente que pode achar lento, que pode achar que é, sei lá, maluquice, que, enfim. Mas é o melhor que temos de Duna e é muito bom. É muito bom. Eu acho que ele conseguiu trazer uma discussão completamente atual e cheia de subtextos, discussões extremamente atuais e, assim como a substância, eu tinha certeza que Duna não ia ganhar justamente porque é ficção científica, é blockbuster e a academia não gosta muito disso. Eu não preciso falar muito sobre Duna porque eu gravei um episódio com meu amigo Márcio Moreira lá no Opinião do Barista 53, então é só você procurar aqui no podcast do Coffee X. E essas são as minhas opiniões sobre os 10 indicados a melhor filme do Oscar 2025. Espero que você tenha gostado. Me conta aí nos comentários se você quiser que eu grave algum episódio ou de vídeo ou em podcast aprofundando em algum desses filmes. Eu só não me faça fazer isso em Wicked e Emília Pérez porque eu não quero rever essas coisas, mas nos outros todos eu teria vontade de fazer um episódio aí conversando com outras pessoas para a gente explorar os temas, porque tem vários bons filmes aí. Espero que você tenha gostado de mais um episódio aqui do Coffee X em vídeo
Se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário também e a gente se vê na próxima. Valeu!